Olá, corredor e corredora focado na corrida. Aqui é o Rodrigo Noé Mendes e é uma honra receber você em nosso episódio número 2 do podcast do Foca na Corrida. E o tema do nosso podcast de hoje é a origem da corrida e a importância do Q perfeito. Isso mesmo, você não entendeu errado. A origem da corrida e a importância do Q perfeito. No entanto, antes de continuar, eu gostaria de deixar os agradecimentos, os meus beijos e abraços para todo mundo que participou aí nas redes sociais, na iTunes, o pessoal que participou lá no SoundCloud, deixando mensagem, curtindo, dando joinha, entre eles o coach Carlos Silva, a Helena Klebsch Vidal, o Gabriel Boldrin, o Luiz Gustavo Muzi Rodrigues, o Elton Machado e o pessoal do Siga-me Se For Capaz. Um beijo mais que especial também para minha esposa Karina, que ficou bravinha, porque no episódio 1, se você ouviu, você lembra que eu falei que na minha primeira corrida não tinha ninguém me esperando na linha de chegada? Tinha sim, naquela época eu já namorava a Karina e eu levei ela para assistir minha primeira corrida. Cá, um forte beijo. Me desculpa por ter esquecido de citar esse detalhe tão importante que fez a diferença em nossas vidas. Depois desse dia, casamos. Vai ficar brava de eu estar citando ela aqui. E um beijo especial também para minha irmã Patrícia Mendes, que topou a ideia da entrevista. Logo eu vou gravar um programa especial de entrevista, contando um pouco da história dela e da participação dela tão importante no Foca na Corrida. Se você também quiser participar, mandar sua mensagem, sua sugestão, sua dúvida, vamos lá. Você pode mandar pelo Instagram, @Foca na Corrida. A minha sugestão é, se você puder comentar nas postagens de podcast, vai ter uma foto lá de podcast, comente nessa foto. E se você comentar em alguma outra foto, você corre o risco de eu não ver, porque são milhares de mensagens toda semana. Isso é muito bacana, mas eu não dou conta de ler todas. Um outro meio de você mandar sua mensagem pra gente é lá na iTunes Store, no aplicativo de podcast. Coloca lá 5 estrelinhas. Isso é muito importante, você colocar 5 estrelinhas e fazer o seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua sugestão. Por meio do Facebook também é possível. Foca na Corrida e o número 7. Facebook /Foca na Corrida, número 7. Mande a sua mensagem inbox lá ou por e-mail focanacorrida@gmail.com. Você já parou para pensar onde começou a corrida? Onde tudo isso começou? Quem foram os primeiros? Quem foram os desbravadores? Porque não começou do nada. Segundo os registros históricos e algumas especulações, a corrida ela é praticada pelo ser humano desde a pré-história. Essa é uma habilidade que ele desenvolveu instintivamente. Ou ele corria ou ele morria. Ele precisava correr atrás da sua caça, precisava caçar o seu alimento. E ele também precisava fugir de diversos predadores, diversos inimigos. Então, ou corria ou morria. Mas graças à criatividade do ser humano, o ato de correr quase foi extinto lá na pré-história mesmo. Digamos que o homem desenvolveu novas tecnologias para produzir o seu próprio alimento, criar o seu animal em confinamento, e ele não tinha mais a necessidade de se locomover para caçar, nem mesmo precisava fugir dos animais, porque ele se colocou no alto, no topo da cadeia alimentar. E com o passar do tempo, o homem passou a ser sedentário. Alguns continuam até hoje. Não é o seu caso, corredor focado na corrida. Segundo registros históricos, a corrida ela foi ressurgir no Antigo Egito. Agora como treinamento militar. Existia um faraó chamado Taharka, da 8ª dinastia do rei Kush, que instituiu uma corrida de longa distância para manter o seu exército em alto preparo físico. O cara criou uma corrida de 100 km no deserto e fazia com que os seus soldados concluíssem essa prova. Nos dias de hoje nós chamaríamos isso de ultramaratona. Ultramaratona é toda corrida superior à distância oficial de uma maratona. Sabe de uma coisa bacana? Esta corrida ela é revivida no Egito até hoje. Se você hoje, em 2015, quiser participar dessa corrida, você pode. Procura aí, Pharaonic 100 km. Mas não foi o Egito que transformou a corrida de rua em esporte. Na Grécia Antiga, os gregos também utilizavam da corrida como treinamento militar, mas foram eles que criaram as Olimpíadas Antigas.
É isso mesmo, e foram nas Olimpíadas Antigas que a corrida se transformou em esporte. Inclusive, a primeira modalidade das Olimpíadas Antigas foi a corrida, que era praticada numa distância de 200 metros. As Olimpíadas Antigas foram uma série de competições atléticas disputadas por atletas de cidades que formavam a Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos surgiram oficialmente no ano 776 a.C., na cidade de Olímpia, na região sudeste da Grécia. E essas Olimpíadas Antigas elas foram celebradas até o ano de 393. E para os gregos, as Olimpíadas possuíam uma grande importância. É algo para a gente imensurável. Para eles era importante porque possuía caráter religioso, político e esportivo. Primeiramente, era uma forma que eles viam de homenagear os seus deuses à prática da atividade física. Eles homenageavam principalmente o deus Zeus, que para eles era considerado o deus dos deuses. Era também um momento muito importante politicamente, porque durante as Olimpíadas parava-se todas as guerras. Não sei se você já ouviu falar da paz olímpica ou trégua olímpica. Os jogos eles ocorriam de 4 em 4 anos. E na época da realização dessas provas, ocorria uma trégua de todas as guerras. Todos os conflitos paravam. E a paz olímpica servia para garantir a segurança para todos os atletas que se deslocavam do interior das suas cidades até Olímpia para a execução do evento. Essa tradição da trégua olímpica ela foi mantida simbolicamente, é claro, nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Inclusive agora em 2016, no Rio, existirá simbolicamente a trégua olímpica. Os traficantes eles não vão atacar ninguém. Vamos esperar para ver. Nas Olimpíadas Antigas, somente os homens livres e que falavam a língua grega podiam participar dos Jogos Olímpicos. E diferentemente do que acontece hoje, os vencedores das Olimpíadas Antigas eram tratados como semideuses. Eles eram reconhecidos nas suas cidades como verdadeiros heróis, atletas de honra. Eles recebiam coroas de louros e ramos de palmeiras que eram dados como simbolismo da vitória. Hoje a coroa de louro e os ramos de palmeiras são simbolizados por meio dos troféus e das medalhas entregues no final das corridas. Bonita história, né? Chega a ser quase romântica. E por falar em romantismo, reza a lenda que no ano de 490 a.C., quando os soldados atenienses partiram para a planície de Maratonas para combater os persas na Primeira Guerra Médica, suas mulheres ficaram ansiosas pelo resultado da guerra, porque os inimigos haviam jurado que depois da batalha eles marchariam sobre Atenas, abusariam de suas mulheres e matariam todos os seus filhos. Sabendo da ameaça, os gregos deram a seguinte ordem para suas mulheres: caso a notícia de nossa vitória não chegue aqui em 24 horas, vocês deverão matar todas as nossas crianças, os nossos filhos, e em seguida se matem. Ocorre que os gregos venceram os persas nessa batalha, mas a luta levou mais tempo do que eles haviam pensado, de modo que eles temeram que tivessem executado o plano anteriormente estipulado de matar as crianças e se matarem. Para evitar isso, o general grego Milcíades ordenou ao seu melhor corredor, o soldado e atleta Fidípides, que corresse até Atenas, que ficava situada a cerca de 40 quilômetros da planície de Maratonas, para levar a notícia da vitória. Fidípides correu essa distância tão rapidamente quanto ele pôde. Ele se esforçou, até que ele conseguiu chegar a Atenas. Ele só teve força para dizer uma única palavra: vencemos. E logo em seguida ele caiu morto de tanto esforço. Uma outra versão diz que na realidade Fidípides não correu apenas os 40 quilômetros da planície de Maratona. Antes mesmo da batalha, ele havia sido enviado pelo seu general até Esparta e outras cidades gregas para pedir ajuda a outros exércitos. E na realidade ele tivera que correr 240 quilômetros em apenas 2 dias. Batalhou durante 24 horas e só após a batalha ele teria corrido para Atenas para anunciar a sua vitória, então morrer de tanto esforço. Já nos moldes que nós conhecemos hoje, a corrida ela foi surgir na Inglaterra, no século XVIII, onde ela se tornou bastante popular. Logo em seguida ela se espalhou por toda a Europa e foi para os Estados Unidos.
No final do século XIX, as corridas de rua ganharam impulso após a primeira maratona olímpica que foi realizada nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Fidípides, aquele nosso herói, foi homenageado com a criação da prova de maratona, cuja distância nos Jogos Olímpicos da Era Moderna foi estipulada inicialmente em 40 quilômetros, que foi a distância aproximada corrida das planícies de Maratona até Atenas. No entanto, nos Jogos Olímpicos de Londres, realizada em 1908, os corredores, além de correr os 40 quilômetros da prova de maratona, tiveram que dar mais uma volta na pista de atletismo e terminar a corrida em frente ao camarote real, no estádio de White City. E a partir de 1921, a distância percorrida na prova de 1908 passou a ser a distância oficial da maratona, 42 quilômetros, 195 metros. Engraçado, né? Para agradar um rei, nossa maratona passa a ter 42 quilômetros, 195 metros. Mas foi nos Estados Unidos, por volta de 1970, que aconteceu o famoso Running Boom, Big Bang da corrida, a grande revolução, a popularização da corrida de rua. E isso graças ao grande patriotismo americano. Parte do mérito é graças ao corredor norte-americano Frank Sorter, que venceu a prova da maratona nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972, que acabou virando uma celebridade nos Estados Unidos. E como o americano é patriota por natureza, despertou interesses de atletas de outras modalidades a assistirem e, principalmente, a praticarem a corrida de rua. Mas o grande responsável da febre da corrida ter se espalhado por todo o mundo é o Cooper. Quero dizer, graças à teoria de um médico norte-americano chamado Kenneth Cooper, que através do seu livro Aerobics, lançado nos anos 70, difundiu o seu famoso teste de Cooper. Este teste é um método que avaliava o desempenho de atletas, militares e pessoas comuns em apenas 12 minutos. E a partir da difusão desse teste, a prática da corrida de rua cresceu e vem crescendo de maneira sem precedentes na história em todo o mundo. E quem é com mais de 30 anos que nunca disse ou ouviu falar, vou ali fazer um Cooper para ficar com o Cooper feito? E foi desse livro Aerobics, escrito pelo Dr. Cooper, que deu-se origem à ginástica aeróbica, praticada até hoje em todo o mundo. E esse foi um pequeno resumo da história da corrida, desde a sua origem até os dias de hoje. E eu tenho certeza que você, iniciante na corrida de rua, nunca mais vai confundir uma maratona com a prova de São Silvestre. Seria injustiça demais com o pobre Fidípides, que morreu correndo mais de 40 quilômetros. Seria injustiça demais com todos nós maratonistas que corremos 42 km 195 metros, muitas das vezes embaixo de sol forte. Então não confunda, maratona não é corrida de São Silvestre. Seguem as fontes, referências e bibliografias utilizadas para escrever o roteiro desse programa. CBTA, Confederação Brasileira de Atletismo, e Lucas Correia, bacharel e licenciado em Educação Física, e site Sem Dias de Paz. AIMS, Association of International Marathon Day Ends Distance Races, and Donald Alexander Mackenzie, Egyptian Myth and Legend, and Frank North and Madul Christina J. Moose, Dictionary of World Biography, The Ancient World, S.L. Taylor and Francis, the 23rd of January 2003. Corredor focado na corrida, muito obrigado por ter escutado até aqui. Se inscreva aqui no nosso feed, dê a sua avaliação no nosso podcast. Esse foi o nosso segundo programa, temos muito ainda que melhorar, mas estou me esforçando para que cada dia possamos ter um programa diferenciado. Se Deus quiser, logo logo teremos mais um episódio falando sobre corrida de rua. Fica um abraço do Rodrigo Noé Mendes. Tchau, tchau.